Eu quero convidar você para a gente se pôr de pé e ler um versículo só. Um versículo que vai guiar a mensagem do Senhor nessa manhã, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, lá quase no finalzinho do Novo Testamento. Capítulo 5, versículo 10. Vamos ler. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Deixa eu ler também aqui na outra versão, que é que eu vou utilizar de fato. Diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Vamos orar. Senhor, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra e peço que o teu Espírito confirme a mensagem e encaminhe ao coração de cada um dos irmãos que estão aqui presentes e que nos acompanham também online, Senhor. Que o teu Espírito confirme essa palavra e lhes dê a certeza de que eles são chamados a estar com o Senhor na eternidade. Essa é a oração que faço no nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Podes assentar, irmãos. Somos chamados a viver com o Senhor. Somos chamados e desafiados dia após dia a conhecer a palavra de Deus, a conhecer ao Senhor Jesus Cristo, a conhecer o Espírito Santo e permitir que Ele nos desafie e nos incomode para que tenhamos uma vida junto com o nosso Senhor. Essa carta do apóstolo Pedro, ela é muito interessante porque, apesar de curta, ela traz alguns temas que são extremamente relevantes para a nossa vida hoje. Temas como sofrimento estão presentes nessa carta, temas como perseguição, temas como a necessidade da santidade e um tema que vai costurando todo o texto, que é o tema o fato de nós sermos forasteiros nesse mundo. Ou seja, de que a nossa morada não é neste mundo. E o apóstolo Pedro vai insistir constantemente ao longo da carta, de que, olha, vocês precisam deixar padrões antigos, costumes antigos, padrões de pecado e começarem a construir novos padrões de santidade para a vida de vocês. E é interessante porque nessa construção, ele vai basear tudo a partir de uma perspectiva da Trindade. Volte aí comigo no capítulo 1, no versículo 2, por favor, quando o apóstolo Pedro fala assim: olha, vocês são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, quem chama você a participar da mesa do Senhor, quem chama você para sair dessa vida de pecado é o nosso Deus. E isso ele fez antes de que todas as coisas viessem a existir. Ou seja, por meio da presciência de Deus, ou seja, por meio daquilo que Deus concebeu antes da criação, Ele já escolheu você, Ele já chamou você para participar com Ele da eternidade. E aí o apóstolo Pedro continua: em santificação do Espírito. Ou seja, Deus chama você para que a sua vida e o seu espírito, e aqui o espírito, a ideia de alma, ou seja, aquela parte que nós não conseguimos tocar, mas que só a palavra de Deus e a vontade de Deus consegue acessar, para que isso seja santificado. Santificado por meio do Espírito, para que vivamos em obediência. Então, é uma construção, obediência aqui, à aspersão do sangue de Jesus. Ou seja, em obediência ao sacrifício de Jesus. A construção, então, se dá: Deus nos chama, o Espírito nos convence de que nós somos pecadores e que, por essa razão, precisamos viver em obediência a Jesus. E essa é uma mensagem que desafia o nosso ego, que desafia a nossa vontade, que desafia o nosso intelectual. E eu vou falar de algo mais para frente,
que desafia a nossa vontade de ser perfeccionista, por exemplo. Nesse tempo em que tudo é tão acelerado e que colocaram para a gente que nós deveríamos ser multifunções, que nós deveríamos ser cada vez mais velozes, talvez até como uma referência daquele filme, né? Velozes e Furiosos. Devemos ser cada vez mais rápidos, devemos produzir mais, devemos fazer melhor, e isso vai nos dando a ideia de que nós podemos alcançar a perfeição, quando na verdade isso leva a um abismo de frustração que não tem fim, porque nos vemos cada vez mais imperfeitos, pequenos e impotentes diante de grandes acontecimentos, diante de grandes dificuldades. E por essa razão, precisamos confiar de que foi Deus, é Deus quem nos chama, é o Espírito que nos encaminha e que nos direciona para nós sermos obedientes a Jesus. Então, o apóstolo Pedro vai costurando tudo isso e dizendo: olha, por essa razão, vocês precisam reconhecer que a morada de vocês não é aqui nessa terra. Apesar dos sofrimentos que vocês passarão, apesar das dificuldades e das alegrias que vocês terão, dos benefícios materiais que vocês podem ter, vocês precisam saber que a vida de vocês não é desta terra. É interessante que, pensando nisso, a gente vive nesse momento, em escala mundial, as Olimpíadas. É algo que, de alguma forma, une o povo em torno dos esportes, em torno ali da demonstração da máxima capacidade, da potencialidade máxima do ser humano. Eles são desafiados em tudo ali. E é legal a gente perceber isso. Mas é mais interessante ainda a gente se perceber nisso como alguém que precisa de Jesus. Eu até poderia ser um atleta, não sou, não tenho aptidão para isso, mas eu compreendo que, apesar de tudo aquilo que eu possa ser, e apesar de tudo aquilo que você pode ser também, você precisa ser, sobretudo, obediente a Jesus. Então, toda a lógica vai sendo construída em cima dessa tríade, né? De que nós somos forasteiros, de que nós precisamos ser obedientes a Jesus, porque esse é o padrão de santidade que Deus requer de nós. Em determinado momento da carta aqui, o apóstolo Pedro vai dizer: vocês precisam ser santos, porque Deus, quem chama vocês, é santo. Então, o que Deus exige de nós é aquilo que Ele é. E nessa exigência, Deus não quer nos tornar maiores do que Ele, nem menores do que Ele. Deus quer nos tornar semelhantes a Ele em imagem e semelhança. Semelhantes a Jesus na sua obediência, semelhantes a Jesus no seu sofrimento, semelhantes a Jesus no seu comprometimento em levar a palavra e anunciar o reino de Deus, independente da circunstância. Então, quem nos chama é o Deus de toda a graça. Esse é o início aqui do versículo 10, no capítulo 5, que foi o texto que a gente leu. E o Deus de toda graça. Eu fiquei pensando durante vários meses nesse versículo, nesse trecho, porque esse é um sermão que eu escrevi quase um ano atrás. E eu deixei esse texto descansar e eu orei, eu disse: Senhor, quando chegar o tempo de pregar, o Senhor me mostre que eu vou pregar. E eu fiquei pensando: o Deus de toda a graça, o Deus em que habita a soberania perfeita e a vontade perfeita para tudo que existe, é esse Deus que nos chama. É o Deus que formou os mares, é o Deus que criou os céus, é o Deus que fez todas as montanhas e vales. É esse Deus que nos chama. É o Deus que conhece cada estrela pelo nome, que sabe também tudo a nosso respeito. Ele conhece o seu sofrimento. Ele conhece a vontade boa e a vontade mal que habita dentro de você.
Ele conhece todos os planos que você tem. É o Deus de toda graça. É o Deus de toda graça que nos chama. E esse chamado, ele não se dá por obrigação. É um chamado que não se dá por coerção, ou seja, vai empurrando você a obrigado. Não. Deus nos chama em amor. Ele te chama para conhecer a Ele mesmo e ao reinado dele nessa terra. É interessante que Jesus, conversando com Nicodemos, vai dizer: olha, se você não é nascido de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Deus te chama para conhecer o reino de Deus, o reino dele. E sabe o que é o reino de Deus? É o governo de Deus em toda a terra. É a soberania de Deus atuando em todas as esferas da terra. E essa mensagem, o que é que acontece? Que esse Deus de toda graça, ele não é compreendido. Por quê? Porque pela necessidade do homem se afirmar cada vez mais, ele não consegue aceitar que existe um Deus que é soberano. E que nesse Deus reside toda a graça. E que esse Deus nos chama para estar com Ele. Essa mensagem não entra no ser humano pós-moderno. E nós vimos, voltando aqui no tema das Olimpíadas, que muitas pessoas ficaram chocadas, pessoas cristãs e não cristãs também, ficaram chocadas com algumas referências a respeito da fé cristã nas Olimpíadas, referências da última ceia, referências ao Apocalipse, e algumas pessoas ficaram chocadas com isso. Mas o que elas não compreenderam é que a França é o centro da revolução intelectual da humanidade. Então não tem nada de novo ali. É o ser humano afirmando a sua própria vontade, rejeitando a palavra de Deus, rejeitando o chamado de Deus. E aí eu pergunto para você: será que você pode vir a conhecer o Deus de toda graça? Se Ele te chama, por que rejeitar a mensagem de Deus? E é o Deus de toda graça que nos chama em Cristo. Isso é extremamente importante dentro da teologia, dentro do contexto bíblico, porque tudo é voltado e aponta para Cristo. Tudo aponta para Jesus. A nossa vida, dentro da dependência do Deus de toda graça, ela aponta para Jesus. Isso nos faz sair do centro. Isso nos faz tirar o foco da nossa vida e olhar para Jesus, porque Deus não nos chama para crescermos à mercê do sacrifício de Jesus. Muito pelo contrário, Ele nos chama para que a gente observe esse sacrifício e seja obediente a esse sacrifício. E se Jesus sofreu, por que nós também não haveríamos de sofrer? Se Jesus passou imensas dificuldades, por que nós também não haveria de passar imensas dificuldades? Mas também, por outro lado, se Jesus ressuscitou, por que nós também iremos ressuscitar? E agora não é uma pergunta, é uma afirmação. Jesus ressuscitou, a Bíblia afirma: você que crê nessa mensagem também vai ressuscitar. E por isso você é chamado a viver com Deus na eternidade. Quem confirma essa mensagem é o Deus de toda graça em Cristo. É em Cristo, meu irmão. Não é em Rafael, não é no pastor Jefferson, não é no Lucas, não é no Edielson, não é em qualquer outro homem que Deus levante, que passe por esse púlpito, ou qualquer outra mensagem que você escute. Quem confirma a mensagem é Deus. Quem confirma a mensagem do chamado para a sua vida é Deus, por meio de Cristo e em Cristo. Não tem outra alternativa. Isso, mais uma vez, choca o homem e a mulher pós-moderna. Por quê? Porque a gente precisa afirmar que é em Cristo. Deixa eu reduzir um pouco meu ímpeto. Em Cristo, meus irmãos.
isso é muito contundente, precisa ser contundente, porque nós carecemos de afirmações que nos façam duvidar de nós mesmos, e a afirmação de que Deus nos chama em Cristo, ela faz duvidar da nossa boa vontade, ela faz duvidar do quanto eu gostaria de ser bom, embora eu não seja. Mas o apóstolo Pedro prossegue que ele nos chamou em Cristo para a sua eterna glória. E eu imagino que essa eterna glória é aquele desejo que o próprio Pedro, falando com Jesus no Monte da Transfiguração, disse assim: Jesus, é bom estarmos aqui. Eu acho que é esse sentimento 100.000 vezes melhor que nós teremos. É bom estarmos aqui. A gente vai poder cantar aquele corinho assim, né? Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome. Esse corinho vai entoar na eternidade. É bom estarmos aqui. E interessante, Pedro lá na transfiguração vai dizer para Jesus: vamos fazer umas tendas para que a gente fique aqui. Mas aí Jesus vai dizer para Pedro: olha, eu mesmo vou fazer morada para vocês. Então Deus nos chama para habitar com Ele na eternidade, para sermos perfeitos, para sermos santos, para reconhecer que não precisamos nos moldar aos padrões do mundo, porque há algo melhor. E muito dos conflitos e das dúvidas das pessoas que não se deixam compreender por essa verdade, vai no sentido assim: então isso quer dizer que tudo dessa vida é mal? Tudo dessa vida é ruim? Ou que o cristão parece que ele só enxerga aquilo que é mal? Parece que ele só enxerga o sofrimento, parece que ele só enxerga a tristeza. Eu fui no depósito essa semana e aí tinha um rapaz lá, um senhor, pregando, evangelizando a mocinha do balcão. E ele falava tudo que o cristão não faz. Olha, a gente não bebe, olha, a gente não dança, olha, a gente não faz isso, olha, a gente não vai para não sei para onde, olha, a gente não faz. E eu fiquei pensando, eu disse, então, a gente não vive do ponto de vista desse camarada. Mas nós vivemos, nós celebramos, nós nos abraçamos, nós confraternizamos, nós temos comunhão uns com os outros. A prova está aqui: vocês se abraçaram, vocês sorriram, vocês disseram que bom que você veio. Isso é melhor do que qualquer outra coisa. E nós somos chamados a viver na glória de Deus, onde esse estado de alegria e de comunhão que aqui acontece aos domingos e em todos os outros momentos que a gente se encontra, esse estado não será mais passageiro. E nós poderemos cantar, nós poderemos nos alegrar, sem medo do amanhã, porque estaremos na eterna glória. Essa mensagem, ela mais uma vez confunde e confronta o ser humano do nosso tempo, porque nós cada vez mais desejamos ser moradores da terra, daqui. Desejamos cada vez mais a melhor casa e um melhor carro, e não tem problema desejar aquilo que é bom. O problema está em desejar o que é bom e esquecer e deixar para trás aquilo que é eterno. O que é bom não é eterno. O que é bom não é eterno. O que é material não é eterno. O que é constante e imperfeito não é eterno. E muitas vezes o que nós desejamos é exatamente constante, imperfeito, material, passageiro. E esquecemos de desejar a eternidade. Esquecemos de educar a nossa vontade, ou talvez não tenhamos sido educados para uma vontade de viver realmente com o Senhor. Então,
essa construção, ela vai ocorrendo. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chama à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido. Lembra que eu falei que o sofrimento é um dos temas que o apóstolo Pedro vai costurando a carta. E eu li essa semana uma frase muito interessante a respeito do sofrimento. Elizabeth Elliot, ela fala o seguinte no livro: o sofrimento não é em vão. Sofrimento é você desejar o que não tem e ter o que você não deseja. Por exemplo, desejar o que você não tem. Nós, às vezes, desejamos muitas coisas, muitas e muitas coisas. E isso nos traz preocupação. Isso nos traz aflição, medo. E ela vai dizer, isso é sofrer. Ela diz também que o sofrimento é ter aquilo que você não deseja. Sofrimento quando nós estamos doentes, por exemplo. Eu não pedi para ficar doente, eu fiquei doente. Eu tenho o que eu não desejei. São exemplos triviais da nossa vida. Então, depois de que passarmos por esse... Essa camisa não estava no script dela ficar caindo, não. Depois de nós passarmos por esses leves e momentos de sofrimento, estaremos com o Senhor. A paciência é uma virtude que ela precisa ser trabalhada na vida do cristão. E Deus trabalha não só a paciência, como outras virtudes que nós conhecemos na Bíblia, a partir do sofrimento. O sofrimento, ele vai trazer para nós essa perspectiva exatamente de que existe algo melhor do que o sofrimento. Existe algo melhor do que toda dor que possa existir na minha vida, momentaneamente. E existe, e a promessa é essa, que é o Deus de toda graça que nos chama para habitar com Ele na eterna glória. A promessa antecede o sofrimento, para nos mostrar que, embora você venha a passar por dificuldades, você já está chamado e convidado a viver com Deus eternamente. Então, o apóstolo Pedro prossegue afirmando 4 coisas que Deus realizará em nós. A primeira delas é que Ele irá nos aperfeiçoar. Lembra que eu falei que eu ia comentar sobre perfeccionismo? Deus irá nos aperfeiçoar. O perfeccionismo e a vontade de fazer exageradamente perfeito consome a população hoje num nível fora de precedentes. Porque com a entrada das revoluções industriais, das máquinas fazendo perfeitamente muitas coisas, o ser humano começou a achar possível também fazer igual a máquina. Bom, se a máquina faz, eu também posso fazer isso, claro, de forma inconsciente. Mas, pela palavra de Deus e pela misericórdia de Deus, nós não somos chamados porque somos perfeitos. Nós somos chamados exatamente porque somos imperfeitos. Nós somos chamados exatamente porque temos problemas, dificuldades que só Jesus pode curar. No Evangelho de Lucas, Jesus é aquele que se identifica como o homem que cura. Eu vim para buscar, salvar, curar o que estava perdido. Nós somos chamados para sermos aperfeiçoados porque estamos perdidos. Estamos muitas vezes vagueando pelo caminho da vida, vagueando pelas estradas escuras, vagueando por territórios que nós não nos sentimos bem, e Deus nos chama para nos aperfeiçoar. Deus nos chama para nos tornar pessoas cada vez melhores. Isso, no entendimento bíblico, é santificação. Esse aperfeiçoamento constante que se dá após a conversão.
é você se santificar, você se tornar santo. Por quê? Porque Deus é santo e só habitará com Deus quem for aperfeiçoado por Deus, para que o corpo corruptível, que é esse que nós temos, se revista de incorruptibilidade, se revista daquilo que é perfeito. É isso que o apóstolo Paulo vai falar, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Aquilo que é imperfeito vai se revestir de perfeição. E essa é a mesma ideia, mas quem nos aperfeiçoa é Deus. A segunda verdade é que nós seremos firmados em Deus. O lar eterno não pode nos causar espanto nem medo. Nós seremos firmados com Deus. Nós seremos firmados em Cristo. E isso vai acontecendo à medida que nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, e Ele vai tirando os nossos pés da nossa própria vontade de se estabelecer aqui nesse mundo. É muito bom viver, mas é muito melhor estar firmado com Cristo, caminhando para a eternidade. Eu amo viver, eu não estou falando porque eu acho ruim viver. Não, eu amo viver, eu amo ter a casa que eu tenho alugada, claro, detalhe, não é minha, mas eu amo ter a casa alugada que eu tenho, eu amo o carro que eu tenho, eu gosto de viver com as pessoas que estão aqui, mas eu não vejo a hora de estar com o Senhor, firmado com Ele para sempre. A terceira verdade é que Deus irá nos fortificar, e nós precisamos de fortalecimento para essa caminhada. Ou seja, perceba que Deus vai suprindo tudo o que é necessário para que você esteja com Ele na eternidade. É por isso que você não precisa, nessa caminhada, se preocupar o que necessariamente você tem que levar para lá. Não, é sobre o que você tem que deixar para poder chegar lá. É sobre o que você precisa permitir a abertura de espaços para que o Espírito Santo trabalhe. E não do quanto de bom que você vai levar para o céu, não do quanto de materialidade que você vai levar para o céu. Deus não quer tudo de melhor que você possa oferecer, Ele quer você, e Ele chama você. E a quarta verdade é que Ele irá fundamentar a cada um de nós. Fundamento é aquilo que é base, né? É basilar, que é sólido, que não pode se desfazer com o passar do tempo. E Jesus, lá no final do Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus vai falar assim, que um homem, ele construiu a casa na areia, e outro na rocha. Você conhece essa imagem, você conhece essa mensagem. Mas a ambos aconteceu exatamente a mesma coisa. Veio a chuva. E a chuva é inerente ao tempo. A chuva virá. Nós esperamos pela chuva. Mas havia um daqueles homens que não fundamentou adequadamente a sua casa. Ele a fez na areia. E o outro homem, ele fundamentou na rocha. E Jesus vai falar para a multidão que estava ouvindo ele: se vocês também firmarem e fundamentarem a casa de vocês na rocha, quando vier a chuva, ela não vai destruir vocês. Mas bem-aventurados serão se ouvirem essas palavras e praticarem estas palavras. E eu penso que o chamado à eternidade é a prática constante da vida cristã. É a prática em que nós vamos nos desfazendo de velhos hábitos.
é a prática da oração, é a prática do jejum, é a prática da santificação, é a prática e a construção da vida cristã no dia a dia. Não somos chamados à eternidade porque somos e queremos ser perfeitos. Somos chamados à eternidade para que Deus nos aperfeiçoe para estar com Ele. Não somos chamados à eternidade porque, como Gasparzinhos, vagueamos por aí. Não, nós somos chamados porque Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar e aperfeiçoar a sua necessidade, a sua dificuldade. E nós temos dificuldades. Nós temos dúvidas a respeito de nós mesmos, a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Nós temos medo do futuro, medo da eternidade, medo da morte. Nós temos anseios bons para que nossos familiares se unam cada vez mais, que os nossos filhos estejam cada vez mais amando um ao outro. Nós temos expectativas de bons trabalhos, de boa alimentação. Nós temos sonhos, sonho de ver as coisas melhorarem na nossa vida. E Deus quer aperfeiçoar estes sonhos, colocando a vontade dEle nestes sonhos. Deus quer fundamentar a sua vida de tal modo que, no meio da caminhada, você não desista, embora lhe ocorra pensamentos e vontade de desistir. Deus quer forjar o seu coração nesse chamado, para que você se volte para Ele, e não para você mesmo. Somos chamados à eterna glória, e lá habitaremos com o Senhor, com a certeza de que é um lar eterno, e que é bom e será melhor ainda estar lá para sempre. Amém?